Em 2022, nas escolas de todo o Brasil, foi implementado o chamado Novo Ensino Médio, que afeta, em primeiro momento, as e os estudantes da segunda série e, a partir de 2023, os estudantes da terceira série. Na teoria, a proposta dos itinerários formativos possibilitaria aos estudantes escolherem uma área de conhecimento do seu interesse. Porém, a realidade e o dia a dia do chão de escola têm trazido algumas questões por parte de toda a comunidade escolar. A reforma caminha a passos diferentes em cada estado do país. Para a nossa conversa, convidamos um pesquisador, uma professora e estudantes de São Paulo. Como esse processo está acontecendo? Como educadores e jovens estão se sentindo com essa mudança? Será que as escolas têm a infraestrutura necessária para isso? Meu nome é Lelo, eu sou do Corre Coletivo e hoje falaremos sobre a reforma do ensino médio. Tudo isso a gente vai conversar aqui na série Jovens Lutas e Labutas, ligado ao projeto Tô no Rumo, uma iniciativa da Ação Educativa em parceria à Terra des Hommes, que se propõe a conversar e ouvir anseios, sonhos e demandas políticas para a juventude, seja na educação, na cultura ou no mundo do trabalho. Salve, salve passageiros, sejam bem-vindos a mais uma viagem. Se acomodem aí daquele jeitão, aumenta o volume que a gente já tá partindo. Aqui você vai encontrar de tudo: cultura, trampo, ideias sobre educação, oportunidades, mobilização. E pra finalizar, se liga, aqui é o Jovens, Lutas e Labutas. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. A reforma do ensino médio, quando foi proposta em 2016, via medida provisória 746 daquele ano, ela trouxe no seu cerne, no seu âmago, no seu coração, algumas propostas de reorganização do ponto de vista do currículo, do ponto de vista dos tempos da escola e também do ponto de vista da reorganização do trabalho do professor, do ensino médio, e o tema também de uma reorganização articulada com o ensino técnico profissional. Esse é o Felipe Alencar. Ele mora na cidade de São Paulo e é formado em pedagogia pela Unifesp e é mestre em educação pela Universidade de São Paulo. Ele também trabalha como pedagogo na Universidade Federal do ABC. A reforma do ensino médio, depois, em 2017, ela foi convertida em lei, a Lei 13.415. Mas já em 2016, enquanto ela ainda transitava como uma medida provisória e depois foi aprovada, como medida provisória ela já teve o peso de lei, que foi durante o governo Michel Temer, depois do golpe contra Dilma Rousseff. E houve um período de consulta pública que mostrou como a sociedade tem uma resistência a essa reforma. A reforma foi proposta com um discurso de flexibilização curricular, de que o ensino médio ele estava sendo organizado de modo muito rígido e que não estava se garantindo uma formação com protagonismo juvenil e com as escolhas dos estudantes. Então, a reforma veio propor a isso. A escolha do estudante das disciplinas, visando a flexibilizar aqueles conteúdos que eram rígidos. Propôs também, então, inclusão de disciplinas, fatiando o conhecimento. O fatiamento do conhecimento foi feito assim. Dividiu uma parte do conhecimento como uma formação geral básica, baseada, sobretudo, na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E a outra fatia do conhecimento foi atribuída aos itinerários formativos, que eles têm os caminhos definidos dentro dessa nova legislação da reforma do ensino médio. Linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e
uma coisa um pouco estranha, que é colocar também dentro do itinerário formativo a formação técnica e profissional como uma área do conhecimento e alterando, então, os artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, uma lei federal de 1996, que organiza a educação nacionalmente. E uma coisa estranha, como eu ia dizer, é que a educação profissional, na reforma do ensino médio, ela é colocada como uma área do conhecimento dos itinerários formativos. Mas não se mudou a outra coisa, que a educação profissional ela é uma modalidade de ensino. Então é uma coisa que ainda está coexistindo, que está estranha na própria legislação. Os jovens estão preparados para decidir a área de conhecimento que desejam estudar e atuar na primeira série do ensino médio? É sabido que grande parte das cidades do Brasil conta com apenas uma escola de ensino médio. E isso torna impossível o oferecimento de vários itinerários formativos, obrigando então os jovens a duas opções. Ou ele ou ela aceita que tem e que não é de seu interesse, ou a segunda opção é buscar uma vaga em outra cidade. Uma opção essa que a gente sabe que é muito distante da nossa realidade. Quem consegue se mudar de cidade simplesmente por buscar outra opção de itinerário formativo? Para mim não houve um processo de escolha, porque eu não era daqui e quando eu cheguei em São Paulo, o processo de escolha já tinha sido realizado. Esse é o Tauan Lucas, ele tem 18 anos e é estudante de uma escola estadual em Osasco. Ele estuda em período integral, das 7 da manhã até as 4 da tarde. Eu cheguei, me colocaram em uma sala, aí acho que depois da terceira aula, umas 8 horas, a gente trocava de sala e ia para o itinerário. Tanto que nessa parte eu fiquei super confuso, porque o diretor, o professor, ninguém havia me alertado sobre nada. Quem me guiou foi alguns alunos da escola. E eu gostaria de mudar de itinerário, porque o meu itinerário do ano passado era sobre mídias, né, para pessoas que gostariam de trabalhar nisso. Como eu não escolhi e eu não tenho um PV que tenha mídias, o meu PV é biologia, então eu gostaria de mudar para o itinerário que tenha a ver com o meu PV. Eu me lembro bem do dia que eu escolhi o meu itinerário e eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha acabado de chegar em uma escola paulista, depois de ter passado muito tempo fora do estado, e durante a minha matrícula a vice-diretora perguntou o que eu queria fazer depois da escola. Eu fiquei confusa. E eu vi que tinha algumas respostas prontas no computador dela. Essa é a Bia Paz, ela tem 17 anos e mora em Itapetininga e é estudante da terceira série do ensino médio. E ela trabalha em 3 empregos. A minha resposta, no caso, não estava lá. Eu respondi que queria ser neurocientista e professora. E a vice colocou a opção pedagogia/relações sociais. O que por mim ainda estava tudo bem, já que eram assuntos que me interessavam. Eu coloquei uma expectativa enorme no itinerário, porque era um assunto que eu gostava muito, relações sociais, só que eu fui percebendo que era mais uma aula de arte, só tinha desenho. O professor não sabia o que estava passando e a gente não sabia o que estava aprendendo. E quando entrou uma professora boa, que realmente fazia a gente pensar, criticar e questionar os assuntos, ela mudou de escola. Porque tem a frequente troca de professores, já que grande parte se muda para escolas integrais por causa do salário. Os docentes não são devidamente preparados, eles são encaminhados para salas lotadas com alunos que só estão no mesmo lugar porque a diretoria decidiu que teriam profissões parecidas. O que os educandos acharam das aulas de itinerário formativo em 2022? Dá para comparar com as aulas dos anos anteriores? Dá para perceber uma mudança para melhor ou para pior? Foi bem confuso para mim, porque como eu não era daqui, na minha outra escola não tinha nada disso, foi algo novo para mim, né? Ficava bem perdido porque a direção da escola não me apresentou nada do que era o itinerário, ou como ele funcionaria, onde eu poderia achar ele, quais seriam as matérias, nada disso. Então eu fiquei bem perdido e quem me apresentou tudo isso foi alguns alunos da minha sala. E na hora da locomoção, que era a gente que tinha que trocar de sala da aula normal para o itinerário, era bem confuso. A gente ficava mais ou menos uns 5 minutos até encontrar a nossa sala, porque nem sempre ela ficava no mesmo lugar. Às vezes era no pátio de cima ou no de baixo. E o professor acabava que perdia esse tempo, né, da aula dele.
E eu acho que houve muita mudança, sim, da aula anterior, da modelo de aula anterior para o itinerário, porque não eram professores adaptados para isso, então eles tiveram que se adaptar, né? Nem todos concordavam com o itinerário, nem os alunos concordavam, na verdade, houve bastante reclamação. E eu acho que as mudanças foram para pior, né? Porque os PVs não seguiam os itinerários, era algo muito confuso. É claro que alguns professores dão conta, conseguem lidar com isso de forma criativa e cativante. Eu tive professores assim no segundo ano inteiro e sou muito grata por esse privilégio, porque sei que ele é raro. Normalmente, os itinerários só são as mesmas matérias com os mesmos assuntos, só que com professores que não estão dando aulas sobre a matéria deles. Será que os educandos acreditam que essas mudanças atendem o desejo dos jovens e das jovens do ensino médio, principalmente os de periferia? Será que sentem que tudo isso pode ajudar na faculdade ou no emprego? Eu acredito que não, porque no meu itinerário tinha muita gente que não gostava dos itinerários e que não achava que as matérias não faziam muito sentido com o PV delas, tanto que tinha algumas pessoas que gostariam de trabalhar com programação e tinha outras que queriam trabalhar com artes. Também tinha gente que gostaria de trabalhar com design e as nossas matérias eram jornalismo, a gente também aprendia gráficos. Então não acredito que atenda os desejos dos jovens não, no caso dos alunos, né? E se ajudariam na formação acadêmica e profissional? Não tanto, porque a gente aprendia, né, a se desenvolver, a conversar em público e tal, mas a matéria mesmo sobre o nosso PV a gente não tinha, até porque não era professores sobre aquela matéria que dava aula, era professores que viam que talvez conseguiriam apresentar alguma coisa ou outra, aí eles pegavam as matérias. A reforma do ensino médio nem de longe proporciona ao jovem o que ele precisa. Ela nos atrapalha, nos limita e coloca todos os nossos sonhos numa mesma caixinha. Nós somos complexos, diferentes e a gente merece uma educação melhor. Nesse cenário, como que fica os professores e as professoras? A formação para o desafio de dar aulas nos itinerários formativos se deu exclusivamente por meios digitais, principalmente com o Centro de Mídias de São Paulo. A contratação dessas e desses educadores foi um grande desafio para as escolas. Eu me sinto preparada para dar aula de sociologia, que é a minha formação, e sobre temas das ciências sociais, né? Essa é a Vanessa Cândida, ela é professora de sociologia da Rede Pública Estadual de Educação de São Paulo. Ela também é moradora do Grajaú, o extremo sul de São Paulo, onde o Corre Coletivo nasceu e cresceu. O que eu acho que falta é uma proposta que faça sentido, né, para os professores, né, e para os estudantes em relação a esses itinerários. Será que as educadoras e educadores se sentem preparados para desenvolver os conteúdos previstos para o itinerário formativo? A gente não sabe como trabalhar, né, como nós podemos trabalhar. E, por outro lado, também, a gente muitas vezes não tem condições físicas para isso, né? Então, por exemplo, se a gente quer fazer uma investigação, sei lá, fazer um tipo de pesquisa, né? Trabalhar com pesquisa dentro da sociologia. Até o ano passado, a gente não tinha uma internet que funcionava direito dentro da escola. Porque se de fato nós tínhamos um ensino médio que precisava de transformação, nós temos uma série de críticas feitas aí pela comunidade científica, já feita desde a época da reforma. Foram feitos vários dossiês em revistas científicas qualificadas, coletâneas de livros, de capítulos de livros, de ensaios em jornais, opiniões em diversos lugares, de que essa reforma ela não é aceita pelas universidades, pelos pesquisadores da universidade, e a gente sabe também que também pelos estudantes. Conversando com a Van, a gente perguntou se ela recebeu uma formação adequada para os conteúdos de itinerário formativo. Eu acho que tem uma questão que é anterior,
que é primeiro o como a gente está apropriada ou não do que são os itinerários formativos. Então, durante o ano passado inteiro, que foi o ano que se começou a implantar o novo ensino médio, eu não recebi nenhuma informação nem sobre o que eram os itinerários formativos. Entendo que nem a coordenação nem a gestão tinham essa nitidez do que seria esse novo ensino médio, e com a percepção de que tudo foi bastante imposto, né? Não houve consulta aos estudantes. Então, tanto educadores quanto a equipe gestora, comunidade escolar no geral, não sabia, e acredito que de certa forma ainda não sabe, qual a proposta dos itinerários formativos e como eles deveriam se dar na prática, né? Como o novo ensino médio deveria se dar. Eu vi várias situações na escola, por exemplo, que já tinha, né, falta de professores para darem esses itinerários, deles serem ofertados de forma bastante improvisada por professores, por exemplo, né, professor eventual que tinha que dar conta de quando entrava na sala daquele itinerário, e aí esse professor, né, ele tinha que improvisar, né, diante daquele itinerário. Então, por exemplo, uma aula que era voltada para o tema do jornalismo era dada pelo professor de educação física como um itinerário de práticas corporais, né? Então, o tema ele era adaptado para a formação do professor, né? Então, diante dessa falta de estrutura, né, de professores formados para isso, a escola teve que improvisar a oferta daquele itinerário, né? E sobre a participação dos estudantes, né, nesses itinerários, boa parte deles são trabalhadores. Isso a gente tem que considerar. Então, desde a primeira série do ensino médio até a terceira, você tem muitos estudantes trabalhadores, né? E isso vem acontecendo cada vez mais cedo. Às vezes tem estudantes do 9º ano que já trabalham, né? Então, boa parte desses estudantes já vinham tendo uma frequência bastante regular nas aulas que aconteciam no período em que eles estudavam. Então, se eles estudavam durante o período da manhã, muitas vezes eles faltavam na aula porque ou estavam muito cansados, né? Ou chegavam atrasados e aí não queriam entrar atrasados na escola. Então isso já acontecia bastante. Cerca de 28% dos estudantes exerciam trabalho remunerado, 50%, para além desses 28%, realizavam um trabalho doméstico não remunerado, né? Que muitas vezes é um trabalho que a gente não considera enquanto tal, né? Então muitas vezes eu ouvi dentro da escola gestão se referir, né, falar que estudante não trabalha, né, mas desconsidera o trabalho doméstico que muitas vezes afeta a vida escolar do estudante, né? Então o estudante não vai para a escola porque tem que lidar com a casa, né, tem que ajudar os familiares, tem que cuidar de irmãos mais novos. Essa reforma serve mais às necessidades de empresas que de jovens e quer atribuir ao Estado a formação profissional da futura mão de obra que servirá o país. Ou seja, querem amansá-la com as tais competências socioemocionais que buscam formar futuros adultos conformados com a realidade posta e imposta para ele. O que é isso? Professores com notório saber. Para ter professor na rede, para você se tornar professor, você tem que se graduar em licenciatura, algum curso de licenciatura, de língua portuguesa, de matemática, de ciências, física, química, educação física, arte. Você tem que ter uma graduação em licenciatura. E a reforma tirou isso. A reforma tirou essa obrigatoriedade de professores com licenciatura. Você pode ter professores na área de formação técnica e profissional, dos itinerários formativos, um professor sem licenciatura, que é o que eles chamam de notório saber. Será mesmo que isso é um avanço? Será que isso traz qualidade para a educação? Uma das consequências das últimas reformas educacionais é o fechamento de salas do período noturno, sobre a alegação de falta de espaço físico, por conta das expansões de salas do Programa de Ensino Integral, o PEI. Essa ampliação da carga horária da educação básica faz parte do Plano Nacional de Educação e está em implantação há 10 anos, e ainda assim o processo de consulta de cada comunidade, território e família é muito questionável. A reforma do ensino médio, a sua iniciativa ela é baseada na promoção do ensino integral. Ou seja, né, é tratada aí essa inclusão dessas novas disciplinas no bojo do que seria essa formação integral do estudante, mas mesmo que tenha esse fatiamento do conhecimento, que a gente tem tido uma certa disputa no âmbito aí das pesquisas educacionais, de que na
na política educacional, na legislação, o ensino integral ele tem sido tratado simplesmente como o inverso do tempo parcial. Então, trata-se só de uma questão da duração do tempo que o estudante fica na escola, o tempo que o estudante permanece na escola. E isso está ainda um pouco confuso na legislação e também na própria reforma do ensino médio. Eles têm proposto muito mais a ampliação do tempo do estudante na escola do que, de fato, uma formação integral. Com essas mudanças do novo ensino médio, como ficam os vestibulares? Essa é uma incógnita. O governo alega que tudo será adequado a essa nova realidade, mas não há nenhuma certeza acerca disso. Veremos isso no Enem de 2023. A reforma ela tem no seu centro, com esse discurso que parece inovador, né? Que é de preparo para profissões do século XXI, novas profissões que não sabemos ainda quais são, que não existem, mas que vão existir. Ué, de onde que vem isso, né? São discursos da OCDE, são discursos que vêm do Banco Mundial, dos tecnocratas vinculados ao setor econômico da classe dominante capitalista, que já de olho na nova composição, né, de vários países que têm feito retrocessos, na verdade, no âmbito das relações sociais de emprego e de trabalho, que tem a ver com o desmonte dos direitos trabalhistas. Né? A gente vê agora, exatamente nesse momento, manifestações multitudinárias na França contra a reforma trabalhista, que aqui no Brasil nós também tivemos. Infelizmente, não deu para reverter depois, quando veio a mão dura, né, nesse período muito repressivo que nós tivemos aqui no Brasil, que é uma questão que está ocorrendo em escala global, que é de destruição dos direitos trabalhistas conquistados com muita luta, após muita luta de vários trabalhadores. Então, essa reforma, ela ratifica uma trajetória, tanto educacional quanto profissional desses jovens, que é o preparo para uma trajetória subalterna da juventude. Para esses estudantes, eles não serem dirigentes, para eles não terem condições com uma formação humanista, uma formação científica de densidade, para eles serem comandantes da sociedade. Uma sociedade que está em muita turbulência, que está necessitando de pessoas com muito boa formação, de pessoas para serem dirigentes. Então, essa reforma forma os estudantes para serem dirigidos, para eles serem mandados. E quando tem esse discurso do empreendedorismo, esse discurso das novas profissões, que nós achamos que é um grande problema, porque o que é o empreendedorismo? É exatamente a incerteza. Você deixa o estudante num presente que dura para sempre. Você fica preso sempre num eterno presente. E você tem que ficar utilizando diversas habilidades, saberes manuais para se virar. É uma lógica da viração. Então, preparar o estudante para ele ser um vendedor de bolo de pote hoje, amanhã ele pode ter uma loja de capa de celular, depois de amanhã ele pode ser um entregador de aplicativos, depois ele pode ser um motorista de aplicativos, sempre numa incerteza. Então nós temos esse problema, sobretudo da trajetória profissional dos estudantes que está prevista no centro dessa reforma e que nós devemos criticá-la severamente e dialogar com os estudantes, dialogar com as comunidades. Assim como houve o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1930, diante desse contexto de desmonte dos direitos trabalhistas, nós precisamos de um novo manifesto de educadores democráticos para esse período que estamos travando agora, que estamos atravessando agora, que precisa ser de uma educação autônoma, democrática e de algum modo também resistente a esses desmontes, né? O ensino médio que nós defendemos é um ensino médio integrado, um ensino médio que tenha associação de teoria e prática, que tenha valorização da carga horária das aulas, de conhecimentos científicos, humanísticos, não para preparar para provas, não para preparar só para o emprego, mas que possa também preparar o estudante para um mundo, para viver o mundo, porque a escola é o mundo, a educação é a vida. E que seja, então, uma associação entre teoria e prática que seja unificada,
que seja unitária, que tenha no seu âmago também o debate político com o estudante, que o estudante ele saia do ensino médio com condições de debater sobre a política do país, de ser dirigente, de ser uma liderança comunitária, popular, e que possa transformar o futuro. Fica muito nítido em diversos estudos realizados, com destaque para a REPU, a Rede Escola Pública e Universidade, mas também por situações vividas nas escolas durante os últimos anos, que a reforma do ensino médio, da maneira como foi pensada e está sendo executada, não levou em conta o que os estudantes de fato desejam vivenciar durante essa etapa da formação básica e nem considerou as dificuldades vivenciadas pelas estudantes durante a pandemia e depois dela. Há a expectativa de que o atual governo revogue essa reforma. O secretário estadual da Educação de São Paulo, Renato Feder, diz que pretende consultar professores e estudantes das escolas paulistas sobre a possibilidade de reduzir a quantidade dos itinerários formativos e que está conversando com a rede pela possibilidade de fazer ajustes. A educação é um projeto em disputa. Há décadas, educadoras, educadores e estudantes reivindicam melhorias na infraestrutura das escolas, um currículo vivo e contextualizado, a melhoria de condições e a valorização do trabalho docente. O não atendimento dessas demandas parece deixar claro que o novo ensino médio não tem compromisso com a melhoria da qualidade da educação brasileira, mas pretende atender agendas ligadas ao neoliberalismo e o capital. O BIA tem articulado em sua escola uma iniciativa que levanta o debate sobre participações comunitárias em relação ao PEI e foi apoiada em 2022 pelo edital público Em Luta, Estudantes por um Ensino Médio de Qualidade. Se quiser saber mais, o link sobre essa e outras iniciativas estão na descrição do podcast. O projeto Tô no Rumo, em parceria com outras instituições que são comprometidas com a educação de qualidade, tem colaborado com diversos materiais a respeito das mudanças do novo ensino médio. Acesse nosso site no www.tonorumo.org.br e confira. Espero que essa troca de ideia tenha sido importante para você e a gente se vê, ou melhor, a gente se ouve nos próximos episódios dos Jovens Lutas e Labutas junto com o Corre Coletivo. Esse episódio foi roteirizado por Denise de Oliveira, Letícia Terruel, com a participação especial de Bia Paz, Tauan Lucas, Felipe Alencar e Vanessa Cândida, editado por Júlio César, narrado por mim, Lelo, e esse podcast faz parte da Fita, um selo de podcast de periferia. Pedimos a todos os passageiros que desembarquem nesta estação.